Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Banda, pessoal, YouTube, pessoal. Eu não acredito que eu demorei tanto para trazer esse vídeo aqui. Para falar a verdade, eu imaginava que eu já tinha feito um vídeo falando sobre Exu Lalu aqui, né? E por incrível que pareça, eu não falei sobre esse Exu aqui no canal, mas hoje eu vou falar. Em falar nisso, pessoal, sobre Exu Lalu, né, foi só para vocês compreenderem. Quem me mandou, né, quem me pediu para mim falar sobre este Exu, na verdade aqui foi o MR Cabral, né, que a gente está voltando aí com o quadro Umbanda Responde lá no canal Patrick de Oxóssi. Então se você tiver alguma dúvida, vai lá no canal Umbanda Responde, no caso o canal Patrick de Oxóssi, que a gente está pegando as perguntas lá, as dúvidas das pessoas e trazendo em vídeo aqui, tá bom? Então vai lá dar uma olhada. Mas enfim, pessoal, vamos falar sobre Exu Lalu, que querendo ou não, né, eu demorei para falar sobre ele, é um Exu que existe um mito muito grande em volta desse Exu, existem enfim, vários mitos, né? Várias suposições desse Exu. E já logo de início a gente já tem que falar para vocês compreenderem o seguinte. Este Exu, ou o nome deste Exu, é considerado para alguns praticantes da religião do culto ao orixá como um título do orixá Exu. Quando a gente fala que é considerado um título do orixá Exu, estamos dizendo para vocês que Exu Lalu, ele é um orixá dentro do culto ao orixá. Então, quando a gente fala de Exu Lalu, a gente não está falando de uma entidade de Umbanda, estamos falando de uma qualidade do próprio orixá Exu. É claro, o que é uma qualidade? O que é um caminho do orixá? Isso eu já falei em vários vídeos aqui no canal, mas um breve resumo para vocês. Qualidade de um orixá é, vamos dizer assim, que seria uma determinada época ou um determinado período da vida daquele orixá, aonde ele recebe um título, aonde ele recebe um cargo ou ele recebe um codinome, por assim dizer, aonde que ele tem certas funções, certas ritualísticas. Isso é uma qualidade, ou seja, o orixá Exu, ele pode conter várias qualidades e cada qualidade tem uma forma diferente de ser cultuada, tá? E quando a gente diz isso, alguns umbandistas podem ficar um pouco confusos. Por quê? Porque dentro da Umbanda tradicional não se cultua qualidades dos orixás ou caminhos. Dentro da Umbanda se acredita, né, que o orixá apenas possui uma qualidade. Então, quando a gente fala de Exu, orixá, dentro da Umbanda, estamos falando que este orixá, Exu, ele é todas as qualidades juntas. Então, dentro da Umbanda se cultua o orixá em uma qualidade única. No candomblé, que é o culto orixá, se cultua o orixá e as suas derivações ou os seus caminhos. De forma resumida é isso, né, o que seria qualidades de cada orixá, mas se você tiver mais dúvidas sobre qualidades de orixás, qualidade de Exu, dê uma pesquisada aqui no canal, já falamos sobre isso. Mas enfim, dito isso, Exu Lalu é uma qualidade do orixá. Bacana, isso dentro do culto ao orixá. Existem algumas culturas que Exu Lalu, além de ser considerado uma qualidade do orixá Exu, ele também é considerado um mensageiro de um determinado orixá. Vamos lá, o que seria um mensageiro do orixá? Ou até mesmo, podemos citar aqui, um falangeiro de orixá. Dentro de alguns cultos, dentro de algumas culturas, deixando bem claro. O que eu estou tentando passar aqui é o máximo de informação possível. Uma qualidade do orixá é o próprio orixá, certo? Ou seja, Exu Lalu, uma qualidade de Exu. Então ele é Exu. Ele é o próprio orixá Exu, porém uma qualidade em específico. Quando a gente fala que Exu Lalu é um mensageiro ou um falangeiro de um orixá, no caso ele se tornaria uma entidade, porém com uma evolução maior, porque é aquela entidade em termos, né, que trabalha, ou seja, que vem em terra, tá, e responde a um determinado orixá.
Dentro do culto ao orixá, para quem não sabe, do candomblé, os orixás quando se manifestam, eles não falam, eles não conversam. Porém, dentro de alguns cultos ao orixá, às vezes se manifesta o falangeiro. O que seria esse falangeiro? O falangeiro, né, seria aquele espírito ou aquela divindade para alguns que eles incorporam, que eles vêm, porém eles falam. Eles os falangeiros ou os mensageiros de determinado orixá. Como o orixá não fala, porque se trata de uma divindade, de algo muito elevado, muito sagrado, então os mensageiros eles vêm para poder falar, deixando bem claro que eu estou especificando isso, pessoal, porque existem vários cultos e vários tipos de crença. Normalmente, Exu Lalu é considerado como uma qualidade, então ele é considerado como o próprio Exu. Vamos lá para outra questão agora. Dentro da Umbanda, Exu Lalu não é cultuado como é cultuado no Candomblé. Por quê? Porque na Umbanda não se tem o culto efetivo às qualidades dos orixás. E também não se tem um culto efetivo dos próprios orixás. Não vou explicar a fundo, mas é isso. Então o que acontece? Na Umbanda, o trabalho efetivo, no caso, seria com as entidades. No caso, espíritos que desencarnaram e receberam essa missão de voltar como entidades. Existe dentro de algumas umbandas, dentro de alguns cultos de umbanda, uma entidade, Exu, Catiço, que recebe este nome. Vamos lá explicando para vocês. Esta entidade, ela recebe o nome de Exu Lalu, recebe o nome por ter uma certa ligação com o orixá, porém não é o orixá. Então vamos compreender. Dentro da Umbanda, você viu um Exu manifestado ou que contém o nome de Exu Lalu, compreenda que não é o orixá, apenas uma entidade que se identifica com este nome, tá? Eu, particularmente, nunca vi uma entidade com o nome de Exu Lalu, porque se refere ao próprio orixá. Porém, já tem vários relatos que eu já vi de muitas pessoas trabalharem com este Exu que possui o nome de Exu Lalu. Enrolando. Especifiquei para vocês aqui como é essa falange de Exu Lalu, essa qualidade de Exu Lalu em várias culturas, ok? Qual delas estão certas? Pessoal, isso vai depender da cultura, enfim, de cada um. Mas vamos voltar aqui para o assunto, que é Exu Lalu. Vamos lá. Exu Lalu é uma qualidade do próprio orixá. Então não vou entrar necessariamente aqui no termo Umbanda, não vou entrar necessariamente aqui no termo falangeiro e não vou entrar no termo aqui de Exu Lalu ser uma entidade, tá? E sim, Exu Lalu, um orixá. Exu Lalu ele é considerado um orixá e ele responde diretamente aos orixás funfuns. Okay, vamos lá. O que é orixá funfun? Orixá funfun são os primeiros orixás a serem criados, né? Resumindo. Inclusive, Oxalá. Tendo isso em vista, Orixá Lalu, ou Lalu Exu, ou Exu Lalu, é um orixá, uma qualidade de Exu que responde ao orixá Oxalá. Pronto. Para quem não sabe, eu vou contar uma breve história, um breve Itã de Exu Lalu, tá? O que é um Itã? O Itã é uma lenda, o Itã é uma história do orixá. Vou contar uma breve história aqui para vocês, tá? Exu Lalu, ele era o guardião do reino de Oxalá, do orixá Oxalá. Ah, mais precisamente eu deixei anotado aqui, para mim não esquecer, tá? Oxalá, no caso, pessoal, é considerado o Sarufum, tá? O que é o Sarufum? Bará ou Salufum, né? O Babá ou Sarufum, que é uma qualidade de Oxalá. Babá ou Sarufum. Babá ou Sarufum é uma qualidade de Oxalá. Essa qualidade é considerada como Oxalá, o rei do sono, aquele que tem o domínio do descanso, o domínio do sono. Então Exu Lalu, ele é o mensageiro ou o guardião e responde diretamente a este orixá que é Oxalá, tá? Que é uma qualidade do Oxalá que a gente conhece, tá? E esse Oxalá, ele carrega um cajado branco. Já Exu Lalu, ele carrega uma lança, tá? E essa lança é chamada de Pompom Opim. Pompom Opim. Vamos lá, deu para vocês entenderem.
né? Aqui resumindo. Diz nesta lenda, nesse tã, que Exu Lalu era o guardião da aldeia ou do reino de Oxalá. Bacana. Então Exu Lalu ele ficava na entrada, né, desta aldeia, ele que protegia o reino de Oxalá. Então todos que chegavam, ou todos que precisavam chegar até Oxalá, primeiramente passavam por Exu Lalu, porque é ele que era o guardião, ele que protegia o reino de Oxalá. Na entrada desta aldeia, deste reino, existia um obizeiro, que no caso é um pé de obi, aquela semente muito utilizada em ritualísticas da religião afro. E até então, Exu Lalu ele também recebe esse título de ser o senhor do obi, né? O senhor do obizeiro, né? Então, muitas casas do culto ao candomblé, ou muitos praticantes do culto ao orixá, eles oferecem o obizeiro ou fazem oferendas a Exu Lalu no pé do obi, né, que tem uma ligação direta com esse orixá, que é o Exu Lalu. Então todos que chegavam nessa aldeia, pessoal, precisavam passar pelo Exu Lalu. E Exu Lalu, ele é muito meticuloso. Então ele analisava a pessoa, né, para ver se a pessoa tinha um coração bom, pleno, se era uma pessoa que tinha boas intenções para poder entrar no reino de Oxalá. Então o que acontecia? Quando a pessoa era maldosa ou queria entrar no reino de Oxalá com más intenções, este Exu Lalu, ele pegava a sua lança e colocava na cabeça, ou seja, relava a sua lança na cabeça da pessoa e fazia a pessoa dormir para sempre, né? Porque Oxalá, ele era o dono do sono. E este Exu Lalu, também é considerado o dono do sono eterno, o dono do sono eterno e o dono do descanso. Algumas culturas até então, pessoal, acreditam que Exu Lalu é um Exu que quando nós desencarnamos, tá? Quando nós desencarnamos, quem domina aquele momento do desencarne, no caso também seria Exu Lalu. Interessante isso, né? Então deu para vocês compreenderem aqui um pouquinho quem foi Exu Lalu, tá? Não tem uma história mais a fundo, por quê? Exu Lalu, se tratando de uma qualidade do orixá Exu, então quando a gente fala de Exu Lalu, estamos falando do próprio orixá Exu. Então o que a gente vai ter sobre são vários itãs como esse que eu citei, ou seja, lendas e histórias. Então o Exu Lalu ele não entra como uma história, quando ele era vivo ele era um rei, ou ele era dono de um cabaré. Por quê? Porque não se trata necessariamente de uma entidade, e sim de uma qualidade do orixá, ou seja, do próprio orixá, tá? Vamos lá, além de Exu Lalu responder diretamente aos orixás funfuns, mais precisamente a Oxalá, Exu Lalu também pode responder a Odé, Oxóssi, Xangô e Ogum, mas é claro que a sua ligação maior é com o próprio Oxalá. O dia da semana para este orixá, que é o orixá Lalu, no caso é a segunda-feira. Agora, uma coisa interessante, quais são as vestimentas deste orixá? Se tratando de Exu Lalu, que responde a um orixá funfun, o que é orixá funfun? Orixá funfun é o orixá do branco, ponto. Então, até então existe muita divergência nesse tipo de a forma de cultuar esse orixá. Por quê? Exu Lalu ele responde ao orixá funfun. Tendo isso em vista, ele utiliza o branco. Normalmente as pessoas, né, oferecem ou ligam o vermelho e o branco ao orixá Exu Lalu. Algumas outras culturas colocam neste orixá, ou se refere a esse orixá como o dono do branco, ou o dono do vermelho e branco, e outros como preto e branco. Agora entra aquela questão. Alguns acreditam que orixás funfuns não utilizam a cor preta. Porém, algumas casas e algumas culturas colocam a cor preta nesse orixá. Aí no caso vai depender da cultura. Mas para quem não sabe, funfun quer dizer branco. Orixá funfun, orixá do branco. Deu para compreenderem? Vamos lá aqui para algumas oferendas. Eu tenho esse orixá,
eu tenho essa qualidade em específica do orixá Exu, eu quero cultuar este orixá, eu quero saber como cultuar este orixá. Como que eu cultuo? O que eu posso fazer? Quais são os tipos de oferenda? Vamos lá. Normalmente, as oferendas ao orixá Exu Lalu correspondem normalmente ou são parecidas com oferendas a Oxalá, tá? Variando ali uma coisa ou outra. Vamos aqui para algumas oferendas mais básicas. Bebida a esse orixá, no caso orixá Exu Lalu. Vinho de palma, tradicionalmente que é oferecido a este orixá. Água de canjica ou água de arroz, que também é oferecida a Exu Lalu. E algumas culturas oferecem também a cachaça. Aí, no caso, pessoal, estou falando algumas pessoas, tá? Porque se tratando também que Exu Lalu responde a um orixá funfun, então ele não vai beber um destilado, tá? Mas eu estou dando um breve resumo aqui para vocês. Outra coisa, comida. Algumas pessoas, porque, querendo ou não, se trata também de Exu, algumas pessoas oferecem o próprio padê tradicional, que é a farinha de mandioca com o dendê, ok? Porém, como se trata de uma qualidade funfun, ou que ele responde ao orixá funfun, orixá do branco, e ligado a Oxalá, tradicionalmente a maioria das oferendas a Exu Lalu também são oferendas similares a Oxalá, como canjica branca, raspa de coco, o feijão e o feijão branco. Então, essas são as oferendas mais tradicionais oferecidas a Exu Lalu. Eu não deixei nenhuma informação aqui, espero que vocês tenham gostado, né? É claro, foi um breve resumo aqui, a gente pode trazer mais também sobre Exu Lalu, né? Como eu falei para vocês, se tratando do orixá, tá? Eu acho que eu citei tudo aqui para vocês, tratando da qualidade de Exu Lalu, né? Que é o próprio orixá Exu, né? O próprio orixá. Quando a gente fala de Exu Lalu, estamos falando do próprio orixá. Apenas uma parte desse orixá, uma qualidade desse orixá. E é claro, se vocês quiserem saber sobre o Exu Lalu dentro da Umbanda, ou seja, a entidade que recebe esse nome, a gente pode trazer aqui também. Mas o que eu citei para vocês, que Exu Lalu é uma qualidade do orixá. Mesma coisa se eu falar para vocês sobre Exu Bará. Exu Bará também é uma qualidade, ou seja, todos esses é o próprio orixá. Exu Bará é o próprio Exu, Exu Lalu é o próprio Exu. A diferença é que esses títulos, Bará, Exu, são caminhos do orixá Exu, ou seja, são vertentes, são qualidades, caminhos. Então é para vocês entenderem, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, não esqueça de curtir, compartilhar. E caso você tenha algumas dúvidas, basta você deixar aqui nesse comentário desse vídeo e vai lá no canal Patrick de Oxóssi, hein? Não esquece disso. Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.